E aí, pessoal, beleza? O nosso Reavivados por Sua Palavra de hoje se encontra no capítulo 9 e 10 do livro de Gênesis. Você já pagou caro por uma fofoca que você já fez? É isso aí. Hoje a gente vai estar falando exatamente sobre esse tema. E no capítulo 9, o verso 22, vai falar pra gente sobre um dos três filhos de Noé que cometeu esse erro e futuramente ele pagou muito caro por isso. O versículo 22 diz assim, ó: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do teu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. O que estava acontecendo aqui? Depois do dilúvio, Noé começou a trabalhar com uvas, plantando as vinhas lá, né? E o que aconteceu? Bebendo o vinho daquelas uvas, Noé se embriagou, ficou bêbado. E ele começou a andar nu em sua tenda lá, ficou nu na sua tenda. Em vez de Cã, o seu filho, ir lá e cobrir a nudez do seu pai, o que ele fez? Ele provavelmente riu do seu pai e fez saber os seus dois irmãos, ou seja, foi fazer fofoca para os seus dois irmãos. E depois que Noé se recompôs e ficou sóbrio, no versículo 26 vai dizer assim para a gente, ó: Bendito, isso aqui Noé está proferindo uma bênção sobre um dos seus filhos e amaldiçoando a outro. Vamos ver lá. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seu filho mais velho, e Canaã lhe seja servo. Quando a Bíblia fala Canaã aqui, está se referindo ao filho de Cã, que é o filho de Noé, que proferiu aquela fofoca e riu da nudez de Noé. Isso é degradável. Noé estava proferindo uma maldição sobre a descendência do seu filho Cã. Isso para mim, e isso para os tempos bíblicos também, não só para mim, é algo muito ruim. Porque a descendência de um homem era mais importante do que a própria vida dele. E eu quero ressaltar para você, no capítulo 10, o versículo 6, a gente dá uma olhadinha, a gente vai ver um pouquinho dos filhos de Cã, que são os descendentes dele, os ascendentes dele. E está falando aqui, ó, os filhos de Cã. Eu quero ressaltar um filho de Cã que foi Nimrod. Nimrod foi o filho de Cã que construiu a Torre de Babel e fez o que era mal perante o Senhor. E é um dos filhos de Cã, um dos descendentes de Cã. E ele não só fez isso, construiu a Torre de Babel, mas ele também construiu as primícias da nação babilônica, da nação da Babilônia, que foi a nação que levou Israel para o cativeiro. Ele também, Nimrod também edificou a Nínive, que é aquela cidade pagã onde Jonas foi pregar. E Nínive tinha fama na época de ser um povo muito cruel. Ou seja, todos esses são filhos de Cã. E não só esse, mas também dos filhos de Cã vieram os filisteus, os piores inimigos do povo de Israel. Se você vê a história dos juízes, Sansão lutou contra os filisteus e lutava constantemente contra os filhos de Deus, contra os filisteus, que era um povo que constantemente estava ali matando e acabando com o povo de Israel, né? E também a gente vê aqui os jebuseus e os amorreus e os cananeus. E de acordo com Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 17, Deus manda destruir a todos esses descendentes de Cã, que são os amorreus, os cananeus, os jebuseus, todos esses Deus manda destruir. Ou seja, todos os filhos de Cã, todos os descendentes de Cã eram pessoas, eram povos inimigos do povo de Israel, inimigos do povo de Deus que é descendente de Sem. Eu quero ressaltar uma coisa para você. Por conta de uma fofoca, de um mau testemunho que ele deu lá atrás no capítulo 9, por rir da nudez de seu pai, ele pagou caro. Todos os descendentes do filho de Cã se tornaram inimigo do povo de Israel, o povo de Deus. Isso é uma coisa muito ruim. Eu e você, muitas vezes, a gente tem a tendência, a propensão a falar mal do nosso irmão, ou falar mal de uma pessoa da nossa casa, do nosso pai, da nossa mãe, mas não faça isso.
Porque Deus deixou esse exemplo aqui na Bíblia para a gente seguir. Porque quem fala mal dos seus pais, quem fala mal, quem desonra o mandamento que é para obedecer o pai e a mãe, quem fala mal dos seus irmãos é amaldiçoado. Você vê a história de Cã aqui, todos os seus descendentes, todos os seus filhos fizeram o que era mal perante ao Senhor. Só os filhos que cobriram a nudez do seu pai, que foi Sem e Jafé, que os povos desses homens passaram a ser reconhecidos diante de Deus. Por exemplo, os povos de Sem, dos semitas vieram Abraão, dos filhos de Sem vieram Abraão, que Abraão foi o pai da nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Tá vendo aí? Se a gente fizer o que é certo, no momento certo, Deus ele nos abençoe. Amém? Não vamos fofocar, isso é coisa do diabo. Abraço, até amanhã.